Você já percebeu como que tem pessoas em todos os lugares que vamos? É, pessoas, gente. Você vai no mercado, tem pessoas. Você vai na farmácia, tem pessoas. Você vai no shopping, tem pessoas. Você vai aonde você quiser ir e vai ter pessoas. E a gente tem duas opções para se fazer referente a outra pessoa. Ou a gente deixa que o jeito das outras pessoas surtem a gente, no caso, a gente fica surtada por conta do que a pessoa fala, do que a pessoa faz, enfim, ou a gente aprende a observar e apreciar essas pessoas. Tudo depende do jeito que você decide pensar sobre elas. E a gente tem um defeito que é horrível, um defeito de criar teorias, criar opiniões sobre pessoas que nem ao menos sabemos sobre. Eu confesso que eu já fiz isso, eu já sentei com meu marido e conversamos sobre casa, sobre o cabelo, sobre mulher que gosta de fazer isso, né? Falar sobre o cabelo, sobre a roupa daquela pessoa, sem nem ao menos a gente saber o nome daquela pessoa. Você está andando no meio da rua e você encontra uma pessoa vindo ao seu encontro e aquela pessoa está diferente, né? Tá com corte de cabelo diferente, você já pensa assim, meu Deus, por que ela fez aquele cabelo, daquele corte daquele cabelo desse jeito? Não combinou com o rosto dela. Então você começa a criar, nós começamos a criar histórias, começamos a criar teorias dentro da nossa cabeça sem nem ao menos a gente conhecer outra pessoa. E eu quero te perguntar uma pergunta bem sincera. E seja sincera contigo agora. Você gostaria de ser a sua amiga? Porque o tipo de amiga que você é hoje é o que vai definir, é o que vai determinar quantos bons amigos você vai ter ao longo da sua vida. Os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes, elas afetam diretamente os nossos relacionamentos. Vamos entender o que tem por trás disso. Você não nasceu para ser solitária. Você não nasceu para ser sozinha. Deus não te criou para ficar sozinha. Deus te criou para viver em comunidade. Se você está se sentindo sozinha hoje, talvez seja porque você está aí sentada, de braço cruzado, esperando alguém olhar a sua carência e vir ao seu encontro e fazer uma amizade. Mas, minha amiga, muitas das vezes, na verdade, que na maioria das vezes, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, do nosso cubículo, do nosso quadradinho, e a gente lançar a nossa semente para que futuramente essas sementes elas voltem para nós. Mas aí você estava talvez falando assim, ah, Thalís, eu não quero ter nenhum amigo, eu quero ficar aqui quietinha, eu quero ficar quietinha aqui no meu cantinho, no meu quadrado, prefiro ficar sozinha do que mal acompanhado. Quanto mais eu conheço os humanos, mais eu gosto do meu cachorro. Quantas vezes já escutou isso? Olha só, vou ser bem sincera para você. Talvez você esteja nesse momento protetiva porque algum momento da sua vida você confiou em uma pessoa, você teve uma amizade e aquela pessoa te decepcionou. Alguém te feriu lá no seu passado. E para você não sofrer de novo, aí você resolve o quê? Se fechar. Só que, como eu falei, Deus nos criou para sermos pessoas que vivemos em comunidade. Não dá para você viver na defensiva assim para sempre, no seu mundo. Não dá. E tem outra coisa que também afasta as pessoas de você: o hábito de usar o outro como um lixo, uma lata de lixo emocional, sabe? Você vai ali, encontra aquela pessoa e só desaba problema, só desaba coisa ruim, só fala coisas que, tipo, não edificam, que não agregam, só fala, ai, que aquele lixo emocional. Mas, assim, as amizades servem para isso também, você trazer ali a sua dor e você fazer uma troca. Mas é isso, é uma troca. Não é só para você pegar uma pessoa, porque existem pessoas desse jeito. Pega uma pessoa, fiz amizade com essa pessoa. Aí, fiz amizade, vamos dizer assim, não vou botar nome não, vou falar. Fiz amizade com essa pessoa aqui, pessoa 1. Aí, eu vou lá nessa pessoa 1
e desabo. Porque isso, eu tô com isso e isso aconteceu comigo e só coisa ruim nessa pessoa. Aí é que essa pessoa que se esgota, essa pessoa um, ela se esgota. Aí você viu que aquela pessoa esgotou e você vai o quê? Encontra de pessoa 2. Aí você vai na pessoa 2 e deságua ali um monte de problema, um monte de tristeza da vida, um monte. Só fica falando de você, egoísmo, egoísmo, egoísmo. Mas a gente é muito egoísta mesmo. Se você parar para observar, a gente tá conversando com uma pessoa ali e no final a gente não tá nem escutando. Eu falo muito que as pessoas elas estão ouvindo, mas elas não estão escutando. Você fala uma coisa, e engraçado que eu tô lendo esse livro aqui, e ele fala bem uma frase assim: tudo que precisa ser dito já foi dito, mas já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer outra vez. E isso é uma, como eu posso dizer, isso é uma, não é uma deficiência, mas é uma necessidade da nossa cultura atual. As pessoas, elas estão só escutando, só ouvindo, 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 mas elas não estão nem aí para o que você está falando. Isso é cultura, isso é o que está acontecendo hoje. Só que aí, né, nessa situação que você está conversando ali, você está, que a pessoa está falando, na maioria das vezes você espera a pessoa dar uma brecha para o quê? Para você voltar ao assunto para você. Olha o egocentrismo, olha o egoísmo. Então, se você tem uma mania de falar só problema, só doença, só desgraça, só coisa, enfim, né, coisas ruins, você tem que começar a trabalhar isso e começar a mudar. Não é questão de positividade, de negatividade. Isso aí é outro papo, gente. Eu estou falando aqui sobre relacionamento, sobre conversa, sobre como que você tem que ser nas suas. Não estou ditando isso para você, mas assim, o que eu vejo, né, nos meus dias a dias. Mas assim, é você ouvir a outra pessoa. Muitas das vezes, a outra pessoa ela está tão necessitada de ser ouvida. Se você pegar e falar com aquela pessoa assim, você chegou com uma amiga sua, enfim, uma conhecida, e você pergunta para ela: "E aí, tá tudo bem?". A pessoa, ela quer ser ouvida. E você parar para ouvir, isso se torna interessante. Isso te torna interessante, apenas pelo fato de você se interessar pelo outro, não apenas pelo seu umbigo. Tem uma frase, acho que é de Marta Medeiros, que ela fala: um amigo ficou com um problema e eu peguei o meu problema e coloquei no bolso, mais ou menos, tô parafraseando aqui. Peguei meu problema e coloquei no bolso para escutar um problema do meu amigo. Aí você vai falar assim: ah, Thalys, mas aí ela vai falar só problemas e eu não vou falar os meus problemas. Não, nesse caso, é uma troca, sabe? Eu acho que quando você começa a falar dos seus problemas, apenas dos seus problemas, apenas, e a pessoa não consegue falar sobre o dela, não há troca. Há egocentrismo nesse momento. Entende o que eu quero dizer aqui nesse vídeo? Então, assim, como que a gente resolve isso na prática? Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto muito de ler, e eu leio a Bíblia, que é a minha regra de fé. Então, assim, não sou teóloga, enfim. Né? Hoje a inteligência artificial me ajuda bastante, porque tem coisas que eu não consigo entender. Mas meus pastores são super, como é que fala? Acessíveis. Então, se eu tiver alguma dúvida, eu vou lá nos meus pastores e converso e, enfim, e eles esclarecem para mim. Então, assim, sobre relacionamento, sobre relações com pessoas, não adianta a gente ter a Bíblia toda sublinhada. Então, não adianta eu ler a Bíblia toda. Não adianta você ler a Bíblia toda, você sublinhar, anotar, fazer anotações, tal, isso todo. Mas se você não é boa no dia a dia com as pessoas, amor prático, sabe? A palavra de Deus fala sobre o amor. E se você é uma pessoa que não pratica esse amor, ele assemelha como um sino que faz barulho, que só incomoda. Então Jesus ele mandou um mandamento muito simples e muito difícil. Então eu confesso que é difícil, porque amar uns aos outros é difícil. Quem disse que seria fácil? Então como que a gente começa a fazer isso? A gente simplesmente ser pessoas acessíveis, ser pessoas educadas, pessoas que estão em
empáticas com a outra pessoa. A regra de ouro, né, que eu falo, a regra de ouro da Bíblia é: faça ao outro o que você gostaria que fizesse com você. Isso está lá em Mateus, se não me engano, acho que é 28. Alguma coisa 28. Não sei se é o versículo 28 ou o capítulo 28. Mas Mateus fala sobre isso. Você fazia ao outro o que você gostaria que fizesse com você. E como que a gente se prepara no nosso dia a dia para amar o outro? Durante o dia, a gente acorda, aí a gente se arruma, a gente troca de roupa, a gente escolhe o que vai comer, o que a gente vai vestir no nosso trabalho, o que a gente vai vestir se a gente for no shopping, a gente faz essas escolhas. Então, a gente precisa também se preparar internamente, o nosso coração. Quais são os momentos que a gente se prepara internamente para amar o outro? Quando a gente faz a nossa devocional, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a nossa aquele momento ali sincero com Deus, sabe? É isso que nos prepara para o mundo que está lá fora, para as pessoas que vão aparecer. E é nesse momento o que acontece? A gente se prepara e é nesse momento que a gente fica em alerta para tudo o que vai acontecer à nossa volta, para as pessoas que vão cruzar nosso caminho durante o dia. E eu quero que você faça um teste interno seu. Eu quero que você pare na frente do espelho e se olhe e se pergunte: as pessoas elas ficam felizes quando eu chego ou elas respiram aliviadas quando eu vou embora? Amor é a atitude real. É como a gente trata os outros. A forma como olhamos para as pessoas determina o valor que damos a elas. E isso tem se perdido. As pessoas não têm se olhado, as pessoas não têm visto olho a olho, elas não conversam olhando para tudo que está acontecendo em volta, menos no que você está falando. A gente está acostumado a ter uma dopamina barata, a gente não tem uma concentração hoje tão focada. Então, o que acontece? A gente está conversando com uma pessoa e a gente observa. Não sei o que está acontecendo ali, está caindo ali, não sei o que está voando ali, não sei o que está, enfim, cruzando o céu. E a pessoa que está falando ali, cara, a gente nem presta atenção. A gente não olha no olho. E isso é cultura. Isso é o que tem acontecido hoje na nossa geração. As pessoas não têm parado para escutar as pessoas, não têm parado para ouvir. E isso é um ato de amor. E amor, como eu falei, é atitude real. O jeito que a gente trata as outras pessoas. É o valor que nós damos a elas. Então, o jeito que a gente trata as pessoas é o valor que damos a elas. Então, a gente olha para outra pessoa e pensa assim: ah, porque o outro não é igual a mim. Ai, não quero conversar porque não tem a mesma opinião, não tem a mesma ideia. Desde quando você é um padrão de perfeição aqui no mundo? Nem todo mundo vai ter igual. Então, para começar a praticar agora, use uma ferramenta que eu acho maravilhosa, que é uma ferramenta barata, uma ferramenta de graça, na verdade, que é super acessível para você começar uma amizade, para você conversar uma conversa. Sabe qual ferramenta é essa? O sorriso. O sorriso é a linguagem mundial. Aposto com você que se você me ver sorrindo, quem me conhece sabe que eu tenho uma gargalhada assim, ó, esparafatosa. Então, na maioria das vezes, quando eu tô ali naquele bate-papo, as pessoas estão, e eu tô rindo, as pessoas vão estar rindo também. Você pegar um vídeo de uma pessoa rindo, já viu aqueles vídeos daqueles bebezinhos rindo? E você ri junto? Recentemente eu vi um vídeo que o advogado numa audiência online, aí o cliente dele falou uma palavra lá e ele caiu na gargalhada. Eu estava assistindo aquele vídeo e eu estava rindo tanto, eu nem entendi o que o cara, o cliente dele falou, mas eu ri pela risada do advogado, né? Então, assim, o sorriso é a linguagem de Deus. Eu aposto para você que Deus está olhando lá do céu agora, olhando assim para a gente, você aqui aprendendo um pouco, a gente batendo esse bate-papo, e ele de fato está lá rindo, falando: nossa, as minhas filhas ali estão ó, aprendendo, se desenvolvendo. Então, exercita essa ferramenta que Deus te deu. Começa. Já viu aquelas pessoas que acordam de manhã, cara fechado? Bom dia.
Bom dia, por quê? Bom dia, olha, faz esse teste dentro do elevador. Bom dia, não é para você ficar saindo aí igual uma palhaça rindo para todo mundo não, né. Mas é ser agradável, ter esse rosto leve, sabe. Então, aposto que você entrar no elevador, por exemplo, que eu estava falando, você falar assim: "Bom dia", e você sorrir, a pessoa vai te responder dessa forma também. Esse vídeo foi mais um puxão de orelha sobre relacionamentos, pra gente se relacionar às outras pessoas. Isso também é um ato de amor, se relacionar. A gente não só ficar ali, jogando nossas asneiras, vamos dizer assim, em cima da outra pessoa, mas também ouvir a outra pessoa. Faça esse teste. Então, eu quero que você pegue esse vídeo aqui, compartilhe com aquela amiga que também precisa desse puxão de orelha. E é isso, não se esqueça de se inscrever nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.